Então, gente, a gente hoje vai dar continuidade, né, ao nosso Chá com Nós. E hoje a gente trouxe como convidado para esse chá, né, para vocês se deliciarem um pouco com esse diálogo que a gente vai ter, o Céu, né, Céu Nunes. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre o Deus Tempo. E aí, Céu, tudo bem? Tudo bem, Xamã, uma alegria estar aqui com todo mundo, participando dessa série de conversas sobre esses temas profundos que a gente está precisando falar um pouco mais, né? A gente tem falado pouco desses Isso, temas, né? Então hoje é. vai ser o Deus Tempo, é isso? Exatamente, Deus tempo. Eu vou trazer algumas questõezinhas para a Cel, para poder falar um pouquinho sobre isso, né? E aí para vocês também refletirem, né? O que é isso? O que é o tempo mesmo? O que é que a Xamã está falando como Deus tempo? Hum. Ô Cel, você pode falar, porque eu queria ver se a gente falava um pouquinho sobre o tempo cronológico, esse tempo que a gente já conhece, de 1 hora, 2 horas, né? Janeiro, fevereiro, segunda-feira, essas coisas que a gente já conhece e já está nele assim tão internalizado. E também falasse um pouquinho sobre o tempo mítico, Hum. né? Como é que é essa história do tempo, assim, por que cronológico? Vem de algum deus essa palavra? Vem de algum lugar essa palavra? Aí eu queria que você começasse com o tempo mais, para mim, assim, o tempo importante, que é esse tempo que a gente vive o tempo todo, né? A gente falar sobre o tempo cronológico um pouquinho, se tem algum deus relacionado com isso, e se você falar. A gente foi a cachorra que está chegando aqui, né? Ela está invadindo, Vai, 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 vai. ela não tem essa história de tempo, então você sabe como é, né? Animal é assim. Enfim, sobre o tempo, que a gente falasse um pouquinho sobre o tempo cronológico primeiro. Uhum. Eu fico pensando, o tempo cronológico, claro, a gente pensa logo em Cronos, né? Sim, A gente pensa logo nessa divindade que vem ali da Grécia. E como vem essa divindade da Grécia também, a gente herda uma série de conceitos de lá, né? Tem sim, várias coisas que chegam até nós hoje através dessa linha que tem suas peculiaridades, embora esteja bem naturalizado, né? Então eu fico pensando naturalmente na história do deus Cronos, a história de Saturno, né? sim, sim, A sim. história do deus que tinha tanto medo de perder o seu poder que devorava os seus filhos, né? Isso. Até Zeus chegar e Hum, trazer. Então, imediatamente, quando a gente fala um tempo cronológico, me vem essa história, né? isso, isso. Essa história, assim, né? Essa história é uma história que sempre me fascina, gente. Esse tema é um tema para mim fascinante, né? Essa mitologia grega, né? Essa história assim, ele devorava os filhos, ele era filho de Uranus e Gaia, né? Se não me Isso. engano, né? Céu e Terra, não é isso? E assim, essa história dele devorar o Cronos, né? Devorar os próprios filhos, foi porque ele tinha medo que os filhos devorassem. Como é isso? Você sabe se há alguma coisa sobre isso? Eu entendo que ele era apegado ao poder, né? E também vinha de uma profecia que tinha dito Hum, que ele ia sair do poder uma vez que um dos filhos matasse ele. E ah, para poder evitar isso, entendi. ele vai matando os filhos assim que eles nascem, né? Ele devora Uau, esses filhos, sim. né? Sim. E teve, eu acho que não sei se é bem isso, mas teve uma intervenção de Réia, né? Porque Réia era a mulher de Cronos, não é isso? E teve uma intervenção assim, ela protegia os filhos, não protegia. Como era? Você sabe alguma coisa sobre isso, Céu? Até onde eu sei, Porque sobrou um que era Zeus, isso. né? Então, se ele sobrou, é porque alguém protegeu essa figura, né? Mitológica Uhum. também, né? Não sei se foi a mãe dele que protegeu ele, eu acho que tem alguma coisa a ver com Réia, Acredito que sim, não é? também. É, porque é interessante isso, gente, porque a gente vê o papel do feminino também, né? Esse papel do masculino o medo de perder o poder, Hum. né? O medo de ser destronado, né? Então eu acho que tem alguma coisa legal, mas vocês podem também pesquisar, né, gente? Por favor, agora é super fácil pesquisar, mas é uma história linda. Hum. E me diga uma coisa, Céu, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tempo mítico, né? Esse tempo lindo, esse tempo, sei lá, fascinante, né? Que normalmente aqui na comunidade, as pessoas que já se conhecem um pouco mais vivem mais, né? Uhum. Eu acho que quando a gente pensa no tempo cronológico, esse tempo que está marcado, né? Esse tempo que vem de Cronos, esse tempo que é ligado ao poder, que é ligado ao mundo material, ele está muito ligado ao controle também, né? Ele está muito ligado às horas, aos dias da semana. Ele é muito Sim, conectado com marcações, com separações, com prazos e limites, né? Então, e é assim que a gente tem vivido também, né? Quando a sim, sim, gente sim.
entra na corrente do tempo cronológico, a gente entra nessa corrente também, né? Então, o Sim, nosso tempo, inclusive, parece um recurso que é escasso, né? Porque a gente está isso. sempre com pouco tempo. E quantas pessoas estão vivendo isso hoje em dia, né, gente? Quantas pessoas estão vivendo a É, sensação de que não tem tempo suficiente, é né? verdade, é. E a contraposição a isso seria o tempo mitológico, né? Esse Hum, tempo mítico, como você está falando, esse tempo que onde tudo que a gente vive, a gente vive numa intensidade de presença que consegue arredondar as experiências, né? Então, sim, seja lá qual for a experiência que você esteja vivendo, se você vive aquilo presença inteira, você está num tempo mítico também, né? sim, E aí a gente sim. tem essas experiências super comuns da pessoa dizer, ah, aquela manhã que eu passei, passou voando. Ou então, É, nossa, aquele dia a gente conseguiu fazer tanta coisa, durou tanto tempo, dentro de um rito, né? Quantas isso. coisas a gente consegue viver dentro de um rito, né? Dentro desse Uhum, tempo mítico, né? Esse tempo que não se submete a essas pressões, né? Eu sinto que o tempo mítico, sim. ele é uma ele é visto muitas vezes como uma fantasia, né? Eu acho que até Aham, por quem tá fora desse mundo da espiritualidade, do autoconhecimento, da busca pela presença, mas ele é uma realidade de transformação, né? É a gente sim. viver cada momento em estado meditativo, em estado de transformação, né? Eu acho que o Massa, tempo mítico possibilita isso. massa. Falar em tempo, gente, eu acho que tá um tempo do nosso chazinho também, viu? Vou botar aqui, Céu, fiz um chazinho aqui, tava esperando só a água incorporar essa erva maravilhosa, que é uma erva santa, que tem aqui no quintalzinho, né? Que é a menta. Maravilhosa. Daí você sinta um cheiro, quem tiver lá também, né? Nesse tempinho, também vocês podem ir servindo um chazinho. Coisa linda, nossa. Tá no ponto do tempo. Agora, falando em tempo, Céu, deixa eu te dizer uma coisa assim. Eu vou aprofundar um pouquinho mais, vou te perguntar um pouquinho, porque eu sei que você pode ir mais longe, né? Me diga uma coisa, quando você está falando do tempo mítico, né? Essa história que a gente vive aqui na Terra, né? Você acha que a gente entra num portal do tempo? Ou seja, a gente sai do tempo, esse tempo maior, né? Que é um tempo que não tem limites, um tempo espacial, vamos dizer assim, e entra nesse tempo mais de espaço, de hoje, do amanhã. Como é que é? Como é que você se sente assim? Como é que é vir para cá, né? Nessa humanidade, nessa Terra, para viver esse tempo? Eu sinto que a nossa chegada aqui é um convite do tempo e também é um convite do espaço para a gente viver o tempo, né? Esse espaço Hum, que antecede o tempo de alguma forma, esse feminino sim, que vem antes sim, desse masculino, né? sim, sim. E aqui a natureza dá a gente essa experiência de poder viver o tempo através do nosso corpo, inclusive, né? O nosso corpo Hum, nunca está imune ao tempo, né? Ele está sempre em diálogo constante com o tempo, né? Essa maior divindade do nosso corpo, né? Todo dia a sim. gente acorda e adormece e a gente vê o que mudou no nosso corpo e essa passagem, né? Como o tempo ele dá essa linha de continuidade. E ao mesmo tempo também, quando a gente está disposto a viver isso de uma forma consciente, ele dá também a oportunidade da gente experimentar a existência, né? É verdade. Experimentar os diversos estados, quantos mitos, quantas gênesis, inclusive a gênesis cristã, começam com o final desse tempo mítico, né? O fim do jardim do Sim, Éden. Então a sim, gente sim. sai disso para poder viver o tempo e o corpo envelhece e as doenças aparecem. Quantos mitos vem disso, né? O mito de Pandora também. Dali para frente essas coisas Isso. existem aqui no mundo, né? Aham, E a gente, exato. enquanto humano, vai ter essa possibilidade, ao mesmo tempo esse desafio de estar vivendo com isso tudo acontecendo no nosso corpo, né? Que eu sinto que é o maior instrumento do tempo, É né? mesmo. Para que a nossa consciência veja sempre no espelho o tempo está passando, o tempo existe, né? Ele É está mesmo. sempre onipresente, assim. Nossa, é super lindo isso, né, gente? E tem uma coisa, Céu, que eu estava pensando assim, né? Porque eu sempre discuto comigo mesma, né? E com as plantas, com a natureza, né, gente? Essa questão da relação do tempo e o espaço. Hum. E aí agora, quando você estava falando, nesse instante, eu percebi assim que o tempo brinca com esse espaço-corpo, né? Uhum. Que o corpo é o próprio espaço Uhum. onde o tempo vive. É. Então, como é essa união dessas duas figuras que a gente fala o tempo todo no Deus Tempo. Por isso a gente está chamando Deus Tempo, né? Porque ele é um Deus. A gente fala É. o tempo todo, né? Amanhã, hoje, daqui a pouco, né? Essas coisas assim, né? Então, como é que esse Deus Tempo, como é que ele trabalha, como é que ele dança nesse corpo espaço ou nesse espaço corpo?
É uma ótima pergunta, é uma ótima pergunta. Eu acredito que é uma dança bem intricada, bem contínua e bem que envolve realmente essas duas dimensões o tempo todo, né? O tempo todo. A gente vai falar muita palavra tempo, acho que É aqui hoje, mesmo. né? Porque somos devotos conscientes ou inconscientes desse Deus, né? Isso. Eu acho que também um dos pontos é trazer essa devoção para a consciência, trazer Uhum. para cá para que a gente possa fazer o melhor uso dela, né? Como é que a gente Sim, não esquece que o tempo existe, que ele é o recurso mais precioso que a gente tem, né? é E mesmo. o corpo sempre reafirmando isso, lembra. A memória também, na memória é o tempo implantado no nosso corpo, né? Isso, É a nossa isso. capacidade de acompanhar e seguir com o tempo, né? E isso Uhum. dentro de nós também. Então tem uma dimensão externa, o próprio corpo físico, que o meu Uhum. corpo já não é o mesmo de uma semana atrás, ou de um mês atrás, ou de um ano atrás. E esse mundo interno também, nosso sistema límbico, que registra também o tempo na nossa pele, né? A fáscia, que registra tudo o que aconteceu, as memórias ruins, também as memórias positivas, né? Como elas vão Uhum. moldando a gente, né? Como o tempo modela a gente, né? Isso, Como se a gente isso. tivesse esse corpo, mas quem vai moldando é a passagem dos dias, é a passagem do tempo, é a transformação contínua, né? Sim. Isso é, eu acho isso tão de uma profundidade, né, gente? Se a gente puder, né, assim, escutar mesmo, se vocês puderem escutar assim com atenção, observe assim que profundidade é falar nesse Deus, né? E que profundidade é falar nessa deusa espaço, né? Essas duas entidades, né? Porque são Hum, entidades mesmo, né? Você não quer um chazinho, não? Céu, tá eu gostoso, quero um viu? chazinho. O que eu estava pensando, Céu, essa história assim do passado, do presente e do futuro, que a gente normalmente separa, Hum. né? Passado, presente, o futuro. Como é que você vê isso? Existe mesmo, para você, né? O seu sentimento, existe mesmo essa separação entre passado, presente e futuro? Como é isso para você? Quando eu penso no tempo que a gente está vivendo hoje em dia, esse tempo acelerado, esse tempo onde a gente está fora do tempo, e aí eu vejo o futuro como ele é hoje em dia, dessa forma. Eu vejo ele como uma forma de ausentar a gente do tempo presente. E aí a gente Hum, não vai viver aqui. E o passado também pode ser um ausentamento desse momento, né? Então, hum, quando a gente traz tanta energia para o passado e tanta energia para o futuro, porque a nossa energia é limitada. Esse sim. Deus corpo, a energia não é infinita, né? Uhum, A gente tem que sim, sim, cuidar, tem sim. tudo isso. Então, se eu estou botando tanta energia no meu passado e ou tanta energia no meu futuro, Uhum. significa que eu estou abrindo mão de alguma coisa do presente, Sim, né? sim, Então, eu sim. acho que eu penso que o passado ele tem uma função, né? Ele tem uma função de aprendizado, mas ele também tem uma função de integração, né? Não é necessariamente eu ficar retornando para lá o tempo todo, mas mais integrar esses aprendizados no meu agora, integrar como um fortalecedor, como um nutriente precioso, né? Assim como o Hum, futuro também, ele pode ser um nutriente de sonhos precioso, que me motiva, ele pode ser o meu horizonte, a minha flecha, mas ele também pode ser um lugar para me perder, pode ser um labirinto, pode pode ser os sim. medos, pode ser esse desconhecido aterrorizador, pode ser essa ansiedade, né, que vem que me Uhum. acelera porque eu não tenho, porque na verdade o controle que a gente tem é muito É restrito, né? verdade, é. Sobre o passado nenhum, sobre o futuro muito pouco. Uhum. Então a gente se perde, eu sinto às vezes, materializando esses conceitos demais no nosso presente e não trazendo Sim. eles como horizontes abstratos, como nutrientes, mas como uma realidade que já quer me comandar agora ou ainda quer me comandar desde lá. Eu Uhum. sinto que nisso tem uma a gente desperdiça um pouco da nossa energia. Sim. Nossa, é isso mesmo. Agora, outra coisa que eu estava pensando, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, porque existem muitos trabalhos, né? A maioria dos trabalhos da psicologia, ela traz muito assim um passado, né? Ela trabalha muito assim, passado enquanto origem. Tem muitos trabalhos chamados criança interior, essas coisas assim, né? E aí quando você fala assim dessa distração, como é que você vê isso? Assim, esse trabalho que se faz dentro do campo da psique, né? Ou pelo menos se pretende, né? Pretensiosamente chamar um trabalho da psicologia. Como é que você vê isso assim, esse trabalho assim? É necessário mesmo a pessoa, você acha necessário a pessoa ficar muito tempo, né? Falando sobre a criança, os traumas, os dramas? Isso é uma necessidade? É uma coisa que a gente pode ir e sair disso de uma forma mais leve? Como é que você vê isso? Eu acredito
eu sinto que tem dois pontos que são importantes nisso. O primeiro ponto é entender que existe um espírito desse tempo. O tempo que a gente vive agora, ele tem um espírito. E no espírito do tempo que a gente vive agora, está incrustada a questão, o entendimento, a compreensão de que é no passado que estão as respostas das coisas das nossas vidas, né? Então, hoje em dia, eu sinto que existe esse espírito é tão forte que, de alguma forma, sim, a gente precisa ir lá. Não porque é ou não é, porque é a melhor forma ou não é a melhor forma, mas porque isso existe e está consolidado. Então, num sentido mais objetivo, mais prático, é uma linguagem que as pessoas vão compreender. Sim. Elas vão entender. Se eu saio dessa questão do nosso tempo agora e penso mais no que eu sinto que existem acúmulos que ficam sim no nosso passado. E esses acúmulos, eles estão restringindo a nossa energia atual, agora. Sim. Então, mas não porque sempre eu preciso ficar, eu retorno para aquilo que eu disse, né? Voltando para esse ponto. Eu preciso ficar com essa memória sempre me controlando agora, mas para eu poder reintegrar ela na minha energia atual. Né? Então, eu sinto que o passado ele tem uma função, e realmente, hoje em dia, quando a gente pensa, né, nas psicoterapias que existem, o foco é bem grande nisso, né? Embora se diga é uma adaptação ao momento presente, mas quando vai ver a gente está retornando sempre para lá, né? Eu sinto que tem uma oportunidade muito grande da gente, quando a gente cria um contínuo entre a nossa criança, o nosso adolescente, quem a gente foi e quem a gente é, eu sinto que a nossa força vital ela consegue chegar mais longe se a gente conecta esses pontos. Só que quando eles estão fragmentados na nossa história, no nosso passado, a gente, ao invés de estar se fortalecendo com eles, a gente está carregando eles em cima da gente, né? Em cima da nossa energia. Sim. Então você fala muito assim de uma integração, né? É isso. É uma linha, né? Que não é quebrado. O passado está lá, aí eu tenho que trazer o passado para cá, mas ele já faz parte de mim, né? Como um futuro está hoje também, né? Eu posso estar construindo aqui, a gente pode estar construindo um futuro, não é? Onde você está se apresentando, eu estou me apresentando também. A gente está construindo alguma coisa para vocês pensarem. Nesse pensamento está também o futuro. Essa linha, né? Quando você falou do contínuo, né? Eu acho isso super importante, a gente poder pensar mais amplamente, porque, inclusive, essa história de localizar muito vamos dizer assim, nossas dores, nossos traumas, nossos sofrimentos, né? No passado, na criança, na forma que a gente foi criado pelos pais e tudo, essas coisas todas, que é uma teoria muito freudiana, né? Freud, ele trouxe muito isso. E pensar que a gente está além de Freud, né? A gente está muito antes. Os mitos, toda a nossa história mística e mítica, ela vem muito antes da academia. Assim, às vezes fica muito limitado na minha cabeça pensar que a minha história pessoal, inclusive de dramas e tal, começou na minha infância com os meus pais. Eu acho que ela tem um contínuo nesse tempo mítico. Não pode ser só daqui para cá. É muito pouco para tudo que a gente vive. O que é que você acha disso, Céu? Isso me lembra imediatamente de como outras filosofias lidam com essas questões, né? Lidam com essa continuidade, né? Quando a gente pensa no Sansara, do hinduísmo, do budismo, que a gente está numa eterna continuidade, né? Ali tem um recomeço, sim, que existe, né? Um recomeço, esse nascimento, essa passagem por esse portal de chegada aqui é um reinício, né? Também a gente vai aprender muito a partir daquele momento em diante, e ao mesmo tempo também a gente tem uma essência que é ancestral, né? E que não se limita realmente a essas histórias, né? E eu fico pensando também que o inconsciente ele é um reservatório tão imenso e poderoso que o que eu buscar lá eu vou encontrar de alguma forma. Então eu sinto que quando Freud traz, né, quando esse início da psicologia ocidental vai estabelecendo isso, a gente começa a procurar os traumas. Ele está querendo tratar a histeria, né? Ele começa a buscar o inconsciente porque ele quer tratar a histeria, porque tem questões que ele não está compreendendo ali. Então ele vai encontrar raízes da histeria lá. Mas também vai encontrar raízes de felicidade se a gente procurar isso lá. Raízes de empoderamento se a gente encontrar, se a gente procurar isso lá, né? A gente vai encontrar essas outras coisas também, mas a gente, desde lá então, a gente tem um fascínio com a psicopatologia, né? Exatamente. Com o entendimento da doença enquanto o que está escondida lá na gente, nas partes que a gente não visualiza nossas, né? Ai, gente, eu acho isso fundamental, né? O fascínio, né? Fascínio pela psicopatologia, né? O fascínio da gente pela felicidade é muito pouco, né?
o fascínio da gente pela celebração, pelo bem-estar, pelo amor puro e verdadeiro, é muito pouco. E cada vez mais a gente está perdendo isso, né? Assim, dá um trabalho chamar as pessoas para ser felizes, dá um trabalho terrível. Mas se você chama para ser infeliz, para sentar, né, para falar das dores, das doenças, dos dramas, ou da incapacidade do ser, do próprio ser, existir enquanto feliz, enquanto pessoa privilegiada nesse planeta, nossa, gente, dá um trabalho. Não dá praticamente Ibope, né? Antigamente na minha terra era Ibope que chamava, tá, gente? Ibope é assim, audiência, tá? Público. Então eu acho isso super importante. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso, Céu? Eu sinto que a gente se acostumou a contar a nossa história de trauma em trauma, né? Uhum. Então, isso tem a ver, em parte, com a dose a intensidade emocional que a gente está associando com estar vivo, né? E aí a dor, ela traz uma intensidade emocional muito alta. A gente não esquece facilmente, assim, porque eu tive um término, ou teve uma morte na minha família. A gente não esquece isso facilmente, porque tem uma intensidade emocional muito alta ali naquele momento. E aquilo se condensa em alguma coisa dentro da gente, né? Sim, E ao sim. mesmo tempo, os momentos de felicidade é como se a gente não tivesse conseguindo condensar eles em alguma coisa para a qual eu retorno. Então, eu conto a minha história, o meu tempo nesse mundo, eu registro ele através das dores que eu passei, né? E isso virou uma certa troca de figurinhas, assim, entre as pessoas, né? Aí você e eu também me traumatizei. Também, e aí o tempo vai ficando um lugar cada vez mais perigoso para existir, né? Sim. Em vez de ser um lugar seguro, em vez de ser esse presente, essa abundância que existe, né? Que a Pachamama, que a Mãe Terra a Natureza ensina pra gente, ele se torna um lugar perigoso. O passado foi terrível, o futuro é incerto. Como eu posso existir com tranquilidade agora, né? Como eu posso existir em paz aqui agora? Os momentos de felicidade são breves, são fugazes e são imprevisíveis, a um certo sentido. É como se eu não soubesse quando eles fossem começar ou acabar. Então tudo vai se tornando um grande risco, né? Quando a gente não inclui no tempo as felicidades vividas, né? Os registros. Exato. A gente não aceita que a gente pode se construir a partir de coisas que não inundam o nosso corpo com emoções e hormônios, né? Também assim. Então eu sinto que é um caminhar bem cuidadoso, né? Pra gente ir reescrevendo a nossa própria história a partir de qual é a minha referência, qual é a referência da minha infância, qual é a referência da minha adolescência. Eu preciso escolher. E eu posso escolher também, né? Exatamente. Eu não vou poder ficar... Senão eu sou um escravo. É. Eu sou escravo da minha memória, sou escravo do meu passado, sou escravo desse futuro. E não tenho controle nenhum, na verdade, nem sobre mim, nem sobre a minha história, porque eu tenho que contar ela a partir desse ponto de vista, né? Tenho que contar ela dessa forma. Então eu acho que é um aprendizado, né? Que a gente vai passando, é uma filtragem, né? O que é que eu quero? Porque eu tenho o direito de escolher qual é meu passado. Também, né? Dentre tudo que eu vivi, eu tenho o direito de escolher assim, isso aqui é meu. É esse meu que eu quero levar, né? Que massa. Eu acho tão interessante, né? Porque a gente se torna um tirano da gente mesmo, né? Se a gente não consegue se libertar dessa tirania, dessa escravidão que foi essa dor, né, vivida. Eu me lembro que uma vez conversando com você, foi uma coisa que sempre eu me lembro disso. Muito interessante que você falou assim, você tinha falado para uma pessoa ou para você mesmo, não lembro bem. Você pode me lembrar agora, assim, o nosso altar, né? O que é que eu vou colocar no meu altar? O que é que eu vou, né? A minha oferenda, a quem eu vou fazer minha oferenda? Você fala um pouco sobre isso? Eu trabalho muito com essa imagem do altar, né? No meu trabalho pessoal, seja comigo, com outras pessoas aqui dentro da espiritualidade Terra Mirim, que eu entendo que ele é uma manifestação física de um mundo mítico interno que está ocorrendo naquele momento. Sim. Então, primeiro que já construiu o seu altar, já é dizer assim, quem está falando com você agora? Que energias estão falando com você? Né? E como a gente tem muito um imaginário, um repertório cristão, né? Então a gente pensa que tem que botar o santo lá, né? Ou a santa, a Nossa Senhora, tem que colocar só essas energias que estão lá em cima, né? As energias estão no céu enquanto a gente está aqui, né? Eu acredito que o altar é o lugar da gente colocar quem está com a gente naquele momento. Uma pessoa que esteja vivendo um luto, ela tem que colocar o luto no altar dela, né? Uma pessoa que esteja vivendo uma dor, ela precisa colocar aquilo lá, porque aquilo ocupa espaço dentro dela. O altar, ele me representa, né? E ao mesmo tempo, depois desse primeiro momento, que é um momento de
quase mapear o meu mundo interno através do altar, eu tenho direito também, uma vez que eu saiba quem está lá, de dizer quais deuses e deusas eu quero nutrir, né? Eu quero alimentar. Sabendo a realidade, né? O altar não é só uma aspiração, ele é também uma encarnação, né? Daquele momento. Ele é uau, é para eu olhar e eu me ver ali naquele momento. Ah, é isso. Isso é que eu sou agora. E dentro disso, escolher quem é que eu vou nutrir com o meu tempo. Sim, que nesse sentido se torna o bem mais precioso que eu tenho para oferecer para o amor, ou para a dor, para a alegria, para a tristeza. O meu tempo que eu passo pensando, remoendo, nutrindo, expandindo aquilo, é a minha maior oferenda. Nesse sentido, o tempo ele é a maior oferenda que a gente pode fazer a qualquer divindade, qualquer energia. Né? Que a divindade, as divindades representam as energias dentro da gente. Né? As divindades, elas vêm do humano. Né? A natureza, ela existe, ela é. Né? Mas a gente é que traz isso. Então, se a gente é que traz, então tá vindo daqui, né? Vem desse repertório interno, né? Então, eu penso que a quem a gente quer oferecer nosso tempo? Eu quero oferecer o meu tempo, eu quero passar uma memória de amor e eu quero deixar essa memória penetrar no meu corpo e eu quero me inspirar nessa memória para iniciar o meu dia, para terminar o meu dia, para inspirar os meus sonhos, ou eu quero nutrir essa memória da dor, né? Ou eu quero chamar ela desde de manhã, ai, a dor, como foi difícil, e dormir, ai, e meus sonhos são pequenas escolhas que a gente pode fazer, né? Pequenas não, hoje eu quero gastar mais tempo falando disso. Porque seja falando, seja orando, seja o que for, é o tempo. É o seu tempo que está ali. Por mais que você diga assim, não, mas a minha oração eu fiz para o Deus do amor. Sim, mas a sua oração durou 1 minuto. E depois o tempo que você passou remoendo uma dor foi 1 hora. Então a sua oferenda maior foi para a dor, não foi para o amor. Por mais que a oração seja... Né, e a oração pode se expandir, mas também a gente não pode só restringir aquele momento da nossa construção, senão é muita pressão. Eu dou 1 minuto pro amor e quero que ele ocupe tudo da minha vida? Não tem como. E dou 1 hora pra dor e depois quero que ela passe? Não. Se você vai dar 1 hora, ela vai querer outra hora. Se você vai dar 1 minuto, o amor vai ficar sufocado. Né? Isso, acho, isso é tão profundo, né, gente? Porque eu tava pensando, Céu, quando você falou do luto, né? Você viveu o luto, você pode colocar, você deve colocar no altar, né? Mas não é que você vai prolongar aquele luto o tempo todo, orando, devocionando para ele, ofertando sua vida e o tempo para ele, né? Ele vai ter também um tempo de conclusão de um ciclo, né? Pode colocar alegria também, né? A felicidade, o bem-estar, né? Isso. E lembrar, né? Olhar para o altar e dizer, pô, é celebração, eu vou celebrar. Uma música, né? Eu acho isso super importante. Agora, Céu, me diga uma coisa, porque quando você está falando, eu estou também aqui pensando, elaborando coisa, né, gente? Eu estava aqui pensando o seguinte, eu esqueci de apresentar um pouco o Céu, só falei que é Céu Nunes. Você pode se apresentar, Céu? Assim, de uma forma assim, atual, né? Nesse tempo atual. Sim. O que você está fazendo? Eu soube que você está fazendo psicologia, né? Por que resolveu fazer agora isso aí? Porque aí eu acho melhor, né, gente? Porque eu não falei nada, né? Então, eu sou Céu Nunes, sou uma das lideranças daqui de Terra Mirim, há 7 anos agora. Né, decidi mergulhar nesse campo do xamanismo. Sou um pesquisador da decolonialidade, da ancestralidade também nativa daqui, né? Entendendo os resquícios, o que não conseguiu ser apagado nesse tempo todo, né, dessa ancestralidade, e como isso nos leva a criar uma nossa vida. Essa é a minha pesquisa pessoal. Também trabalho com o psicoxamanismo, né, e isso me leva até a psicologia, que é justamente uma fusão entre essa técnica contemporânea que é a psicologia, né, de cuidado com a psique, com a técnica ancestral, né, com os 4 elementos, com a natureza, com a grande metáfora do universo, né, a metáfora da beleza do universo, e como a gente é regulado com isso, né? Então, nesse sentido, as pessoas que vêm aqui para Terra Mirim passam por esses processos de cuidado, nos quais eu estou envolvido também, encarnando, né, as pessoas, encarnando os propósitos delas, encarnando as realidades delas também, né? Que é como esse primeiro momento do altar, esse primeiro momento também com a natureza é se ver. Né? Sempre começa por isso. E no que se vê, a gente tem que incluir tudo. Sim, exato. A gente não pode incluir só a parte preciosa, né? Não é só a nata, não. É o leite inteiro mesmo, que a gente tem que olhar e tem que dizer assim, que é o momento que a gente dá aquela que muita gente não passa desse momento também, né? E diz assim, não, quando eu comecei a trabalhar com espiritualidade, ficou mais difícil as coisas. Sim, porque você começou a arrumar o seu quarto. Claro, primeiro você tirou tudo das gavetas. Então,
tem uma dificuldade naquele primeiro momento, né? Tem um tempo. Essas curas, elas têm um tempo, né? A cura do luto, ela tem um tempo, né, também. Então, eu acredito muito nesse processo de reorganização e, novamente, essa palavra, né? Integração da pessoa com os ritmos da natureza. Que massa. Deixa eu te fazer outra pergunta. Vou fazer outra pergunta, viu, gente? Estou provocando um pouquinho ele, porque eu sei que provoco vocês também. Vou fazer outra pergunta a você. O que é que você acha, assim, no seu tempo de vida, até agora, em que você empregou mais tempo? O que foi, assim, mais precioso para você nesse tempo de vida aqui na Terra? Eu sinto que esse tempo aqui eu empreguei uma das coisas que mais estão registradas em mim, que me nutrem, foi o estudo e o mergulho nos mitos. Eu sinto que isso é uma das coisas que mais perduraram no tempo. Essa é, dentro da minha história, são meus pontos de retorno, né? São os faróis que eu deixei lá atrás para retornar e me lembrar de mim, né? Me lembrar de mim através das leituras que eu fiz, né? Muitos livros de fantasia, muita mitologia, muita gênesis, muitos estudos, entendendo que essa fonte humana ela é muito muito fértil, sim, e muito deslumbrante, assim, né? Sim. Então eu sinto que isso é uma das coisas que eu mais mergulhei assim na minha história nesse tempo. Que massa, que lindo. Me diga uma coisa, você se identificou nesse tempo todo, que, né, que você, mitologias e tal, essas coisas todas, teve algum mito assim especial que você falou, nossa, esse mito é meu, gente? Ou alguns mitos, né, de repente? Quando eu comecei a estudar mitologia, embora eu não chamasse aquilo de estudar, né, eu estava lendo sobre aquilo porque eu amava aquele tempo que eu passava ali. Tiveram muitos mitos gregos que chamaram minha atenção, né? A mitologia grega é a mais disponível pra gente ainda, né? Ainda hoje em dia, não é diferente de 25 anos atrás, que é a mais disponível, embora hoje, graças a Deus, a gente tenha acesso a muitas outras coisas. Mas, então, na época, o mito de Eros e Psique, com certeza foi um mito que foi muito interessante. O próprio mito de Pandora também, né? O mito de Cassandra, da língua, da profecia que ninguém acredita. Né? Eu sinto que foram coisas que eu trouxe muito. Então, acho que num primeiro momento, isso foi uma das coisas que mais me fascinaram. Me fascinou que um povo, a mesma energia que hoje em dia a gente gasta com, exemplo, né, com cinema, mas não o cinema aprofundado, mas o cinema em massa de produção, e aí a gente produz souvenirs em cima disso, e que me foi fascinante perceber que um povo escolheu dedicar isso tudo aos mitos, que as histórias deles, né, o cotidiano, que eles trocavam essas histórias, que aquilo era vivo. Né? Então eu mergulhei bastante, né, nesse período. Depois eu fui aprofundando em outras, né, fui conhecer a mitologia nórdica, que também é bem acessível aqui pra gente por algum motivo, né? Então a gente sabe muito sobre Thor, sobre Odin, alguns sabem sobre Freya também, né? E depois a mitologia egípcia também chegou, né? Cada uma dessas foi o mito de Ísis, também, né? De como ela vai resgatando as partes do filho. Aquilo também foi muito poderoso, assim, para mim. E, claro, os mitos indianos, né? A mitologia, que até é difícil para mim até botar como mitologia nesse mesmo lugar pelo grau de vida que tem, né? Então, tudo que eu aprendo até hoje em dia sobre Shiva, eu digo, eu sou isso. Eu sou isso, sobre Sadashiva, né? Sobre esse yogi que se torna essa divindade da transformação, essa ideia da transformação de tudo, do próprio tempo, né? Como se ele fosse o tempo, né? Que muda e não se apega ao que é bom, nem ao que é ruim, apenas a mudança, né? Tudo o que está acontecendo é passageiro, né? Ele tem essa visão de Shiva do tempo, para mim é muito preciosa. Que massa. Vocês estão vendo quanta coisa boa, né, gente? Boa. Tanta coisa que a gente pode, de repente, trocar, né? De repente, dialogar, né? De repente, vocês também podem falar com o Céu, né? É só escrever no zap dele, que eu não sei qual é, mas pode estar aí, né? E vocês procuram também. Mas é uma coisa muito interessante a gente também começar a se ver, né? Assim, onde é que eu estou colocando o meu tempo? O que é que eu estou fazendo com o meu tempo? Porque o tempo é a minha vida, não é a vida do outro. Né? Quando você está trabalhando, seja cozinhando, seja lavando, seja no shopping, seja em qualquer lugar, é o seu tempo, é a sua vida. Eu sempre digo às pessoas isso, né? A preciosidade da vida enquanto tempo e a preciosidade do tempo enquanto vida. Dizendo assim, sim, você gasta tempo mesmo, você desperdiça tempo e ele não volta.
Algumas coisas retornam, por exemplo, o dinheiro você perde, ele volta se você trabalhar, mas o tempo ele não volta. Inclusive, se você perde o dinheiro agora, se você vai recuperar mais tarde, você não tem mais a mesma energia que você tinha. O seu corpo já gastou o tempo dele naquilo. É incrível esse fascínio, essa sincronicidade, né, da vida e do tempo, do que a gente ganha enquanto pessoa inteligente, que tem uma inteligência criativa, né, que busca opções muito mais sustentáveis para a gente mesmo. Isso é uma coisa fascinante, né, da gente poder fazer essa escolha, né, como o senhor falou muito na escolha. A gente precisa fazer a escolha. Onde é que eu vou doar o meu tempo? Porque onde eu dou o meu tempo, eu dou a minha vida. Sou eu, não volta mais. Então, isso é super precioso. Eu queria fazer uma última pergunta, Céu, e lhe agradecer muito por esse momento, que para mim foi também, gente, um ensinamento. Sempre é um ensinamento. Conversar com o Céu sempre é legal. Eu tenho até medo de dizer isso para ele não ficar muito orgulhoso, mas eu sinto isso, né? Eu vou fazer umas perguntas que é esse tempo mítico que a gente vive durante as medicinas. No caso, eu vou falar mais da ayahuasca aqui, porque Céu é muito mais, né? Ele conhece muito mais enquanto medicina, né, medicina psicodélica, que o pessoal chama, psicodélico, um termo muito profundo, né, da psique, né, ver a psique, sentir a psique, né, mas essa medicina enteógena, né, onde você encontra com seu Deus interno, que é a ayahuasca, esse tempo que a gente vive nela, né, quando a gente comunga dessa medicina, como é, Céu, para você? Eu acho que a ayahuasca ela abre um portal de consciência. Quando esse portal de consciência é aberto, eu sinto que o tempo ele fica visível. Ele sai do estado invisível e ele entra num estado visível e presente. Ao vê-lo, a gente se torna presente naquele tempo. E a presença, eu acredito, isso em concordância ou em reverência a diversas tradições espirituais, né, do mundo inteiro, que a inteireza, que a presença é a chave da transformação. E a ayahuasca traz a gente para a presença mítica. A gente está presente aqui no corpo e ao mesmo tempo o nosso mito está presente com a gente também. A gente está vivendo tudo que está aqui dentro de alguma forma, se expande, né? E vem para nossa visão, vem para o nosso pensamento, vem para os nossos sentidos, né? E a gente toca e a gente sente. Então, durante aquele tempo, a gente está num estado de presença profunda no nosso mito. E o estado de presença profunda, ele expande o tempo muito. Né? Ele expande muito. Assim como eu posso passar 1 hora lendo um texto sem atenção e não aprender nada. Isso. E eu posso passar 1 hora lendo um texto em atenção profunda e conseguir mudar a minha vida. É como se a ayahuasca desse a gente a oportunidade de ler o texto da nossa vida de forma presente. Que massa. De estar lá e expandir essa compreensão daquele tempo e naquelas poucas horas, né? 4 ou 5 ou 6 horas que a gente passe, a gente é capaz de estar num estado de clareza, né, que vem da leitura do nosso livro Tempo, né? A leitura das minhas escolhas, a leitura das possibilidades, e aí eu estou expandido na presença. Isso é uma coisa, né, das medicinas, que a gente está maior porque a gente está concentrado. Que é diferente do estado de fragmentação, que a gente pensa que a gente está ocupando um espaço, o nosso cérebro está lá longe, nosso corpo está aqui, as emoções estão lá, e a gente tem essa impressão de estar ocupando um espação, mas a gente está totalmente fragmentado. E eu sinto que a medicina ayahuasca, outras medicinas também, né, trazem a gente, né, recentralizam a gente. E aí a gente consegue expandir o tempo, a gente consegue ocupar melhor esse tempo. Massa. Né? Que bonito, né, gente? A gente está terminando, né, o tempo da gente, está finalizando, né, o tempo da nossa vida, né, nesse momento. A gente está finalizando. Quero lhe agradecer muito, né, por essa oportunidade de a gente estar junto conversando sobre coisas tão profundas, tão lindas, né? Céu, me diga uma coisa, eu soube que você está atendendo as pessoas, como é isso? Você já está atendendo as pessoas? Eu agradeço também essa oportunidade de estar trocando com você, chamar esse portal que você abre para a gente, né, para que a gente possa ir nesses lugares da profundidade, sair dos caminhos da superficialidade que são tão sedutores, né? Às vezes, vamos ficar aqui, vamos ter aquela conversinha, vamos falar daquelas coisinhas. Eu me lembrei daquela frase que as pessoas... Eu não sei de onde veio agora, né? Mas que é um resumo, porque eu não vou me lembrar de tudo, mas é que as pessoas medíocres falam de pessoas,
as pessoas, né, e as pessoas que estão assim no estado de aprofundamento falam das ideias, né? Falam, e é como se a gente Sim, estivesse alcançando esse lugar, né? E sim, eu estou atendendo como psicoxamã, né? Então, juntando essas duas medicinas, um processo terapêutico semanal ou a cada 2 semanas. Tenho feito esse mergulho aí com algumas pessoas e a gente tem chegado em lugares muito bonitos, assim, né? Entendendo legal. trabalhando com essa medicina dos 4 elementos, né? Como um Sim, dos eixos, talvez o principal eixo, né? Além dos recursos todos da psicologia tradicional, né? Da sim. psicologia, não sei se tradicional é a palavra, né? Da psicologia Acadêmica, ocidental, vamos né? Que a dizer. gente trabalha aqui agora. Tá joia. Então, muito obrigada, gente, por tudo, viu? E depois vocês vão ver isso assim, e se deliciarem com isso, e a gente vai continuar com esse programa maravilhoso chamado Chá com Nós. Ó, tchim, tchim. Tchim, tchim.